vou falar sobre a região oeste de Santa Catarina, sobre a colonização e diversidade linguística no oeste catarinense. Né? Provavelmente muitos de vocês já conhecem a região aqui, já passaram por essa região, mas, de repente, não conhecem essa realidade de diversidade linguística nossa aqui. E, como eu também já assisti algumas palestras, algumas falas na Rede ByMIS, também envolvendo a história, eu pensei, não, vamos trazer a história para cá também. Então, esse seria o meu título, e mais uma vez gostaria de agradecer Joachim pelo convite, de poder explanar um pouco para vocês. Então, vamos lá. Qualquer coisa, falem comigo, porque eu não enxergo ninguém aqui, eu estou só com a minha apresentação. Então, essa é a região do oeste catarinense, no círculo vermelho. É uma região que comporta 75 municípios. Desses 75, 36 nós já passamos e fizemos levantamentos que eu vou apresentar para vocês no Atlas das Línguas em Contato na Fronteira. Então, teve uma parte do Atlas que se chama Oeste Catarinense. Né? Então, essa parte de 36 municípios, pensando agora na história e na diversidade, como chegou a isso? Nós temos nessa região aqui aproximadamente 11 línguas que ainda são faladas, 11 variedades linguísticas. Dessas variedades temos variedades alemãs, italianas, polonesas, em sua grande maioria, línguas indígenas, temos também Caingangue e o Guarani. Temos a língua de fronteira do espanhol, né, ou portunhol. Enfim, vou apresentar a vocês um pouco do Oeste. Então, tudo começou aqui em Chapecó, né, nesta região. Chapecó, a esse município, pertencia todo o Oeste catarinense. Foi o primeiro município do Oeste catarinense. Todos esses municípios pequenos aqui era antigamente, em 1917, Chapecó. Na sequência, foram fundadas Itapiranga, Mondaí e São João do Oeste. Essas regiões aqui são predominantemente de imigração alemã. Chapecó foi mais italiana do que alemã. Aí, ao longo do rio Uruguai, que passa aqui por baixo, nós temos Águas de Chapecó, Palmitos, que foram povoados por italianos e alemães. Palmitos, por exemplo, tem duas comunidades grandes, são duas linhas, né, para dentro do município. Uma linha é totalmente italiana, a outra linha é totalmente alemã. Né? E aqui no meio temos São Carlos, que tinha Saudades, Cunhataí, Cunhaporã, tudo isso pertencia a São Carlos. Aqui também é uma comunidade alemã. Essas foram as primeiras, por se dizer, as primeiras grandes cidades, grandes povoamentos do Oeste catarinense. E dali as pessoas foram mais para dentro do estado e foram levando as suas variedades. Falo aqui da imigração italiana, alemã, polonesa. Por exemplo, aqui nós temos Nova Erechim, que é polonês. Então, para vocês terem uma noção, são municípios relativamente próximos uns dos outros e com uma variedade linguística desde a sua criação bastante grande e bastante intensa. Na sequência, aqui para cima, nós temos aqui Dionísio Cerqueira, que é a região de fronteira, onde temos alemães, italianos e a língua de fronteira, né, que é o
o espanhol ou o portunhol, né? Então, em praticamente todas essas cidades, nós já temos estudos realizados. E eu vou mostrar algumas, não dá para mostrar tudo, né? Mas algumas questões interessantes. Aqui nós temos o mapa da região sul. É um mapa que eu usei, um mapa do professor Cleo Altenhofen, de 2013, que apresenta a migração ou a imigração alemã a partir dessas flechas laranjas. E eu acrescentei a migração italiana, né, nas flechas azuis, mais escuro, a migração brasileira, que são as flechas verdes. Por que essa migração brasileira? Porque na nossa região aqui nós temos muitas usinas hidrelétricas, e essas usinas hidrelétricas foram criadas, foram construídas por companhias que vieram de fora, São Paulo, Rio, Minas, e essas companhias traziam essas pessoas para trabalhar junto na construção dessas hidrelétricas. Também a construção de uma rede ferroviária, né, dos trens, dos trilhos, também foi construída por pessoas não da região. Então, isso ocasionou a vinda de muitos para cá. Mas também, dentre esses brasileiros, estão os descendentes de alemães e italianos que retornaram para as suas origens, para o oeste catarinense. Eles migraram uma determinada data e voltaram para o oeste catarinense. Mais recentemente, eu pus aqui imigração castelhana, tá? Que são as flechas azuis, que são venezuelanos, paraguaios, argentinos, colombianos. Temos muita imigração de língua espanhola, principalmente aqui em Chapecó. O que há 4 anos não se ouvia falar espanhol nas ruas de Chapecó, hoje é possível. Você passa pelas ruas de Chapecó e já consegue ouvir muita gente falando em espanhol. Assim como eu pus essa flechinha em verde-limão aqui, simbolizando os haitianos. Nós temos em Chapecó, somente na cidade de Chapecó, mais de 20 mil haitianos morando. Então, e a imigração espanhola, de descendentes de língua espanhola, estima-se que nos últimos 3, 4 anos, estamos chegando perto a 10 mil imigrantes. Então, nós temos 30 mil imigrantes, aproximadamente, nos últimos, diria eu assim, 8 anos. Então, isso deu uma vida linguística totalmente diferente para a nossa região. E isso se replica nas outras cidades com menor população, com menor número de população também. Então, é possível hoje, em Chapecó, sair na rua a qualquer momento e encontrar alguém falando ou o crioulo ou o castelhano, o espanhol, né? Ou o português, e muito raramente, as línguas de imigração mais antigas, que é o italiano, o alemão, o polonês, o japonês e assim por diante. Então, panorama atual e estágio da manutenção e substituição das variedades, o Deutsch Teich, do italiano. Né, nós temos muitos descendentes de Deutsch Teich, mas poucos falantes. Está cada vez reduzindo mais. Aqui eu gostaria de citar 2 trabalhos que foram feitos entre do alemão e do italiano. O alemão foi feito de uma família, né, avós, pais, filhos e netos. Então, os avós falam praticamente tudo ainda, os pais também, os filhos não falam, já falam muito pouco, os filhos devem estar na idade de 20 a 30, e os netos que estão pequenos, eles já praticamente não falam. Então, essa
é a escada decrescente do uso da variedade do alemão. Do italiano está pior ainda, né? O italiano já para nos pais, né? Os pais já não falam mais. Os avós falam muito pouco, mas os pais já não falam mais. Filhos e netos, então, nem se... Da mesma forma, o polonês. O espanhol de fronteira, como eu havia falado, por ser uma fronteira seca em Dionísio, nós temos o português que vai, de repente, 10, 20 quilômetros para dentro da Argentina, porém, o espanhol entra até a primeira quadra, até a primeira esquina do Brasil. Depois não se fala mais. E ninguém não tem interesse, parece que não há interesse. É uma pena isso. Eles têm uma escola na frente de casa, né, para falar o espanhol, mas não usam isso. E as línguas de imigração recente, o crioulo e o espanhol, aí existe um estudo que está sendo feito agora do trauma da língua. Ou seja, o crioulo e o espanhol estão, de certa forma, os falantes dessas línguas estão anunciando ou mencionando um certo trauma em relação ao falar crioulo e em falar espanhol. Ainda está em andamento esse estudo, mas eu estou bem curioso para saber por que isso. Então, o crioulo, as crianças na escola, os pais falam crioulo, eles deixam de falar crioulo em casa para as crianças poderem aprender o português. E elas dizem assim: estamos no Brasil, precisamos saber o português. Mas isso, a meu ver, não é motivo para deixar de falar o crioulo. E também, da mesma forma, o espanhol. Os espanhóis, os venezuelanos, principalmente, entrevistados, eles disseram: estamos no Brasil, queremos aprender o português e cada vez menos falar o espanhol. Então, a gente imagina que isso possa ser um trauma da língua. Mas precisamos de mais estudos. Então, aqui eu trouxe 3 quadros, ou 2 quadros, são 3 lâminas. Aqui nós temos Dionísio Cerqueira, com espanhol, italiano e alemão, um pouco do que é falado nessas regiões. Então, aqui estão os municípios, né? Anchieta, predominantemente italiano, mas tem alemães, italianos e alemães. Eu vou mostrar para vocês no mapa. Se vocês olharem aqui, esta região aqui, ela é totalmente, predominantemente alemã. Aqui nós temos Descanso, em Nova Erechim, que é polonês. Aqui nós temos italianos. Então, os italianos saíram de Chapecó e fizeram este trajeto aqui pela 282. Agora. Pela 282 até aqui. E aqui começaram a misturar tudo. Então, aqui nós temos casamentos interétnicos, nós temos religiões que se misturam, que antigamente não podia, né? Ou era católico ou era luterano, né? Que é o caso aqui de São João do Oeste, Itapiranga, Mondaí e São Carlos, que eram comunidades estritamente católicas. Já os que não pertenciam ou não se sentiam à vontade em ser desse credo, foram para Palmitos, Riqueza, Caibi e Mondaí. Aqui é luterano. Porém, aqui temos também italianos. Então, as duas comunidades, luterana e católica, convivem juntas. Enquanto que nessas cidades mais ao longo do rio, são mais católicas. Então, seguindo. Aqui nós temos Iporã do Oeste, eu marquei em negrito, São João do Oeste, com língua alemã. Porém, vejam bem, Santa Helena, com predominância italiana,
que é 5 quilômetros de Tunápolis, ou seja, aqui, ó. Aqui são 5 quilômetros, ou seja, são vizinhos, e eles não se misturam. Existe o italiano em Santa Helena e os alemães em Tunápolis. E as duas comunidades são católicas, mas essa mistura esses casamentos interétnicos está muito restrita ainda. Então, são duas cidades que também estão sendo estudadas por um orientando nosso a respeito disso, para ver por que disso, né? Para tentar entender um pouco mais. Depois nós temos Riqueza, Caibi e Mondaí, alemães predominantes, mas temos italianos. O que aconteceu aqui? Quando Chapecó foi fundada, em 1917, logo na sequência, 1920, Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, essa região aqui, chamada de Porto Novo na época, essa região aqui era só de alemães. Aqui, só de italianos. Aí teve aquela questão assim, precisamos evitar a formação de aglomerados só de uma língua. Então, vamos misturar os imigrantes, né? E foi o que aconteceu com Palmitos, desculpa, Riqueza, né? Principalmente Palmitos, Riqueza e Caibi. Aqui, uma linha é italiana, a outra alemã, para fazer essa mistura. Ou seja, misturando as duas se obrigavam a falar o português. Então, era uma estratégia também de miscigenação. Aqui temos Nova Erechim, com poloneses, mas a Nova Erechim se diz a capital dos poloneses do Oeste, porém, nas escolas é ensinado o italiano, o polonês cai fora. Então, existe uma coisa muito estranha. Tem poucos poloneses, mas os poloneses são bem-sucedidos economicamente, e tem muitos italianos, mas o polonês leva o nome, leva o título. Por quê? Porque aí é interessante, é legal, a gente não... Italianos... Cidades italianas são todas, mas cidades polonesas são as nossas, né? Então, existe uma política, eu diria assim, linguística voltada para a economia, né? A economia está relacionada a isso aí. Outras cidades aqui, nós temos Saudades, Cunhaporã, que é italiana, Coronel Freitas, alemã, e Coronel Freitas, italiana. Por que isso? Olha só, aqui foi a primeira colonização, e elas foram se espalhando por essa região aqui. Então, toda essa região, toda essa região aqui, ela foi povoada pela mistura dos dois povos que originalmente foram sediados aqui. Então, nós temos essa mistura dos povos aqui, das etnias. Já Coronel Freitas, esse rumo aqui, né, saindo de Chapecó, pegando em sentido ao Paraná, Formosa do Sul, União do Oeste, Quilombo, toda essa região aqui foi, assim, praticamente toda ela colonizada por italianos. Então, essa colonização... meu dedo está forte hoje. Essa colonização que se deu por essa via aqui foi italiana. E aqui no meio, nós temos a maior mistura. Nós temos descendentes indígenas, descendentes alemães, poloneses. Então, essa área grande aqui no meio é muita... houve a maior parte dos encontros dessas línguas. Então, o problema nosso é como fazer com que essas variedades se mantenham vivas. Então, segundo a Unesco, 2003, temos 9 fatores que determinam a vitalidade de uma língua. 1, a transmissão linguística intergeracional, né, de geração
para a geração. O número absoluto de falantes, né? Enquanto que os falantes, enquanto que há falantes, quanto mais vai se falar, isso é óbvio, né? A proporção de falantes dentro da população total, não adianta ter um número grande se o município é enorme, né? Por exemplo, aqui em Chapecó, nós temos muitos falantes de alemães, muitos de italiano, porém, nosso município aqui tem 250 mil habitantes, então 100 falantes não é quase nada, né? Já numa cidade com 2, 3 mil habitantes, 100 falantes é muito. Então, E os domínios de uso. Né? Eu domino a língua, eu uso ela, por que eu uso, como eu faço. As mídias, atualmente, nossas mídias brasileiras estão contra nós, contra as variedades. Assim como materiais escolares, né? A gente lê que tem diversidade linguística, mas não é em nenhum momento um livro didático coloca isso, né? Traz essa questão. As políticas institucionais, o governo não ajuda também, o governo está aí para o inglês, né, como língua única, a língua estrangeira, e mais nada. As atitudes dos indivíduos em relação às línguas. Eu gosto de falar, mas na realidade não falo. Ele tem vergonha. Então, são tudo coisas que vão ao encontro do não uso da variedade. E a quantidade e qualidade de documentação existente na língua. Não temos praticamente nada, né, de documentário. Porque essas variedades são línguas ágrafas, né, a maior parte deles. Aí nossos estudos apontam aqui para o seguinte: dados do ALMA, do Atlas Linguístico das Línguas em Contato, apontam principalmente para 6 causas. Uma coisa que é a emancipação do município, o ano de emancipação, que é o seguinte: quando um município se desmembra de outro, toda uma estrutura administrativa é criada. E essa estrutura administrativa é em língua portuguesa, língua oficial, fazendo com que aquelas pessoas que antes ainda falavam a variedade se obrigam a falar o português, senão não conseguem ir adiante. Depois, os casamentos interétnicos. Antigamente era mais reservado, eram mais cada um por si. Né? Mas hoje os casamentos interétnicos estão aí, né? Borbulhando, está tudo livre. Né? Os meios de comunicação em massa, tudo contra, tudo só no português. A proibição das línguas de imigração na era Vargas e a proibição hoje, né? Ou seja, vejam bem, na era Vargas era proibido falar o português, né? Falar o alemão, falar o italiano. E hoje, a proibição hoje é uma coisa nova que está acontecendo. Por exemplo, o haitiano. O haitiano vem com as suas crianças, o venezuelano vem com as suas crianças para cá, e elas são proibidas de falar o espanhol em sala de aula, o crioulo em sala de aula. Por quê? Porque o professor não sabe. Também é uma proibição, não é só na era da ditadura, né? Então, a atual facilidade e mobilidade. Hoje eu pego um ônibus aqui, vou até o aeroporto, vou para a Alemanha, né? Vou até Poçadas, né? Bem tranquilo. Antigamente era cavalo, né? Mudou tudo. A nossa mobilidade ficou mais dinâmica. E a língua na escola, né? A língua na escola, a proibição, como eu já falei, das línguas, ou a não inclusão daquelas línguas de imigração. Né? Um exemplo, é uma pergunta que a gente sempre faz, se é o ensino das línguas na escola como forma de manutenção da variedade de imigração. Será que a escola, implementando o alemão, o italiano, favorece a manutenção? Então, esse aqui é uma parte de um artigo que está por
ser publicado pela Cristiane e eu. Então, a gente chegou à conclusão que não, que as línguas padrão é, mais uma vez, uma língua estrangeira. Ou seja, se a criança fala a variedade ainda em casa, chega no colégio, na escola, e ela aprende o padrão, o que acontece? Ali, a variedade ela fica, de novo, estigmatizada. Por quê? Porque a língua errada é a língua dos velhos, é a língua do vô, é a língua do colono. Então, essa é uma pergunta, será que ela ajuda a incluir uma língua padrão na escola? Depois, nossas variedades linguísticas são dinâmicas, pois vão mudando, socialmente constituídas e situadas contextualmente, já que à medida que interagimos e mudamos nossas experiências, simultaneamente modificamos nossas percepções e ações em relação às variedades. Ou seja, eu estou num meio onde só se fala a variedade alemã, onde só se fala o portunhol, ali eu me fortaleço. Agora, se eu estou fora e eu aplico, eu me enfraqueço. Então, se eu saio do meu habitat, eu vou ter que me adaptar àquele habitat no qual eu estou. É o que está acontecendo com os haitianos. Estão no Brasil, estão falando português, mas vão querer deixar o crioulo de lado. Mas se eles estão entre eles, aí o crioulo é importante. Né? O número 3, experienciais, dado que nossas variedades são parte da construção e reconstrução de nossas experiências. Né? A gente vai agregando, a língua é viva, ela vai se reconstruindo, se reinventando. Depois, como podemos definir as variedades? Como caracterizadas como instrumentos de comunicação, complexas, pois a variedade pode ser individual e única ao mesmo tempo, em que é social, pois cada ser assimila de maneira especial. Relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa, porque, apesar de existir grande influência no comportamento, nem sempre agimos de acordo, valorizando e empregando nossas variedades. Né? Às vezes a gente se sente meio, aqui eu não posso, aqui é feio, aqui não, né? Então temos essa visão às vezes. E não tão facilmente aceitas como conhecimento. Tá? As variedades como conhecimento. Variedade sempre, o dialeto que eles falam, né? Sempre é visto como, ou na maioria das vezes é visto como ruim, e não como um conhecimento, uma bagagem cultural. Aqui eu fiz alguns convites, um convite para a reflexão. Eu estou olhando no relógio aqui, já tenho quase, faltam 3 lâminas ainda. Então, não é difícil pensarmos a evolução vivida desde 1917, quando a região oeste ainda estava coberta por densas matas e era habitada por povos indígenas e caboclos, que se refugiavam na região, até os dias atuais, com aeroportos, rodovias asfaltadas, ferrovia e uma grande concentração populacional. Pensem bem, se em 17 os meios de comunicação eram feitos a cavalo ou pelo rio Uruguai, atingindo distâncias muito pequenas, hoje, com os meios de transporte existentes, podemos em apenas um dia nos locomover vários quilômetros e retornar ao mesmo dia. Ou simplesmente falar com várias pessoas ao mesmo tempo no mundo inteiro sem nos ausentar do domicílio, a partir de webconferência pela internet ou de sofisticados aparelhos telefônicos. É o que nós estamos fazendo agora. Olha só, estou falando com o mundo inteiro, né? Tem gente de tudo que é canto desse planeta aí, né? Então, pensar nos avós, né? Pensando nos avós, nascidos no Oeste, que se muitos saíam uma vez por mês para irem ao banco sacar suas aposentadorias, e que o mundo deles se limitava à comunidade local e, quiçá, 2 ou 3 comunidades vizinhas. Visualizando essa situação, fica fácil entender o porquê
da manutenção das variedades, ou seja, a pessoa nascia num meio biplurilingue e nele permanecia. Diferente de hoje, né? Hoje nós temos um mundo na frente. Tudo colabora para a substituição das variedades. O que antes era local, hoje tornou-se global. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser grande, rápido e principalmente estar em alta, na moda, na rede. Então, a variedade de imigração se torna cada vez mais obsoleta e coisa de velho. E das poucas vezes que ela aparece na rede, geralmente ela é utilizada como forma de deboche e de desprestígio, ridicularizando e satirizando seus falantes, como os atuais memes linguísticos. Somente, então aqui eu coloco uma questão, somente com uma conscientização pela diversidade linguística vinda da escola para conseguirmos mudar este quadro. Então, esta é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu agradeço. Aqui eu trouxe algumas bibliografias.